Senhor Sandro? Senhor Sandro? Oi. Oi, eu sou José, eu sou médico psiquiatra. Posso conversar com o Não senhor? quero falar com ninguém, eu só quero sair daqui. Eu sei que lugar é esse, já fui internado aqui várias vezes. Meu amigo, minha amiga, você está diante de uma clássica agitação psicomotora. É uma agitação psicomotora leve, tá? Diga-se de passagem. Porém, se você não souber reconhecer e principalmente se você não souber tratar, ela pode aumentar e virar uma situação de violência, que é tudo que a gente não quer. Por isso, na aula de hoje, a gente vai te ensinar e principalmente a gente vai te demonstrar, tá? A principal habilidade, ou a habilidade padrão ouro que você precisa ter numa situação como essa, que é o manejo verbal ou descalonamento verbal, o tema dessa aula. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai intercalar teoria com essa belíssima simulação do ator, justamente que é uma simulação demonstrativa, porque mais do que falar de teoria, você tem que ver como é que isso se aplica. E a gente vai passar aqui o que você precisa estar atento na hora de um manejo verbal. Qual que deve ser a sua postura, espelhada na postura do médico, e também quais são as principais técnicas do descalonamento verbal. E antes da gente dar seguimento aqui à simulação, eu vou trazer um breve conceito que foi visto na nossa aula de agitação psicomotora, que é, a agitação psicomotora, ela pode ir desde uma leve ansiedade a uma violência, e ela está aí no espectro, tá? Desde um polo, às vezes, de apresentação de transtornos mais leves, até um polo de apresentação de transtornos mais graves. E o que é legal é que a intervenção padrão ouro nela é justamente o manejo verbal. E preste atenção nisso, independe da causa. Sim, muitas vezes no PS você não vai saber por que aquele paciente está agitado. Se é por causa de uma psicose, se é por causa de uma mania, se é por causa de um quadro de ansiedade grave. Só que, independente de onde for a origem, que muitas vezes você só vai descobrir depois, o manejo verbal continua sendo o padrão ouro. Só que nem sempre ele é possível, e a gente vai ver justamente quais são as condições disso. E outra coisa, pessoal, qual é o objetivo do manejo verbal? Primeira coisa é evitar que piore, ou seja, evitar o escalonamento. Principalmente ali quando você detectar, e quanto mais cedo isso for, melhor, você, quando maneja, você vai evitar com que aquilo ali se torne mais grave, ou seja, para que ele progrida, às vezes, para uma violência. Segunda coisa, quando você faz isso, você garante a segurança. De quem? Tanto sua e da equipe, quanto do paciente. A gente também tem aula sobre isso, mas lembre, em primeiro lugar, é a sua segurança no pronto-socorro. Só que também, claro, quando você faz a técnica corretamente, você vai garantir a segurança do seu paciente. Por quê? Porque quando você acalma ele, vai evitar com que ele tenha uma contenção, às vezes com que ele tenha uma tranquilização química, que possa ter um efeito colateral. Então, assim, você também está garantindo a segurança dele. E a terceira coisa, pessoal, é fazer com que o paciente ganhe o controle de si. O que é isso? É acalmar ele. Só que você tem que ter muita consciência disso e lembra do que eu estou te falando. Você ajuda o paciente a se acalmar, só que quem reganha o controle dele é ele mesmo. Então, o manejo verbal é uma técnica que facilita isso. É como você estivesse literalmente ali pegando uma pedra, tirando do meio do caminho e fazendo com que o paciente se reassumisse ou reassumisse o controle de si. Por isso que é uma técnica tão legal, por isso que é uma técnica tão bonita. E o que eu falei antes, não é em todo mundo que você pode usar o manejo verbal. Você tem que saber identificar o paciente que isso é possível. E qual é a condição necessária? Justamente o paciente ele tem que estar minimamente colaborativo. Você viu lá na simulação que o médico ele chama o paciente. O paciente ele primeiro não presta muita atenção, o médico vai lá e chama de novo e o paciente responde. Quando tem essa troca, o paciente ele está minimamente colaborativo, ele consegue lhe ouvir, ele consegue prestar atenção e aí você vai lá e aplica o manejo verbal. Se você pega um paciente, por exemplo, que ele está contido, ele está ali em franca violência, ele está gritando, ele está com alguma alteração ali do estado da consciência. Esse paciente ele não está minimamente colaborativo e aí, como a gente viu em outras aulas, você vai ter que ter outro tipo de abordagem, que é ou você vai fazer um remédio ou você vai fazer a contenção física do paciente e muitas vezes os dois, tá? Beleza, dito isso, você detectou que pode fazer o manejo verbal, o que você vai fazer? Você vai começar, e aí muita gente me pergunta, bom, mas como que eu começo o manejo verbal ou descalonamento verbal? Olha isso aqui, esse é o nosso cinto de habilidades, o cinto do Batman. Pessoal, claro que a gente vai passar por todas essas habilidades aqui que você está vendo na tela. Só que isso acontece junto na prática, é tudo ao mesmo tempo. A gente separou aqui meramente por fim didático e a gente vai explicar cada uma delas, começando, claro, pela primeira, que é como que você começa a intervenção. E aqui é muito simples. Você observa que na própria simulação o psiquiatra ele chega e fala assim: olá, meu nome é José, eu sou médico psiquiatra e eu estou aqui para lhe ajudar.
Então você vê que você começa com olá, você é educado, você se apresenta, você diz sua função e você diz claramente o seu objetivo. É simples assim e a gente vai ver como é que isso se desenrola. Agora a gente vai dar seguimento aí na simulação com o ator. E eu quero que você observe novamente como que o psiquiatra ele vai se introduzir, tá? Que é ali o começo do manejo verbal. Observa também a postura calma do psiquiatra, tá? Tanto ali no tom da voz dele, quanto também na postura corporal mais aberta, vê que ele está ali de braços abertos, mostrando as mãos mais visíveis, tá? Que é justamente para o paciente não ficar desconfiado. E também observa muito bem a distância que está o psiquiatra do paciente. Presta bem atenção nisso, roda a simulação. Senhor Sandro? Senhor Sandro? Oi. Oi, eu sou José, eu sou médico psiquiatra. Posso conversar com o senhor? Não quero falar com ninguém, eu só quero sair daqui. Eu sei que lugar é esse, já fui internado aqui várias vezes. Senhor Sandro, a porta está fechada e eu também quero que você saia, mas para isso você precisa virar para mim e a gente Eu só precisa quero que você conversar. me ajude a sair desse maldito lugar, só isso. Tá, mas para isso você precisa virar para mim para eu conseguir entender o que está acontecendo. Quem é você? Oi, eu sou José, eu sou médico psiquiatra aqui desse setor. Eu tô aqui para lhe ajudar, eu não tô aqui para lhe prender. Me explica o que está acontecendo. O SAMU me tirou de casa à força, vim pra cá quase amarrado. Foi minha mulher que traiu minha confiança e pediu pra me buscar. E eu vim pra cá sem documento, tô sem celular, tô sem nada. Eu só quero ligar pra polícia pra sair daqui, só isso. Você tá tendo um dia difícil, não é? Sim, tô tendo um dia difícil. Bom, pessoal, conseguiram ver na simulação o que eu falei para vocês observarem? Então, a partir de agora, a gente vai começar aí destrinchando uma por uma as principais habilidades do nosso cinto, então o nosso cinto do Batman, que é justamente as técnicas que você tem que ter para fazer aí um bom manejo verbal. E a gente vai começar falando de 3 delas, tá? Que é o respeito ao espaço, a postura e o contato verbal. Vamos começar aí com o respeito ao espaço. O que é isso? Você tem que trabalhar numa distância mínima do seu paciente. E qual é essa distância mínima? A distância de um chute. Isso é bem óbvio, tá? Justamente para que ele não consiga ou bater em você ou então causar aí algum motivo de violência maior. E também o espaço pessoal ele é muito importante para tanto você quanto o paciente conseguirem fugir e não se sentirem acuados. Beleza. Segunda coisa, você tem que ter uma postura calma. E não me leve a mal, mas quem realmente atende emergências psiquiátricas já vai perceber que durante uma agitação psicomotora é impossível você se manter calmo. Por quê? Porque é muita adrenalina, tá? Mesmo aí, às vezes, na gravação, você fica nervoso, tá? Eu tava nervoso, pelo menos. Então, assim, você tem que ter uma calma aparente. Então, não é que você não precise ali estar calmo, mas você precisa transparecer que você está calmo. E como é que você faz isso? Na sua postura mais não verbal. Então fique de um pouco mais de braços abertos, fale num tom mais tranquilo, mantenha as suas mãos aí de uma forma mais visível. E por que isso? Justamente porque quando você aparenta estar calmo, isso pode fazer uma coisa que a gente chama de espelhamento do estado interno. O paciente, ao ver que você está calmo, isso pode transmitir como se fosse seu estado interno para ele. Você, por exemplo, já conversou com uma pessoa calma, provavelmente você fica mais calmo por estar conversando com ela. Então funciona basicamente da mesma forma. Não adianta se desesperar e parecer mais agitado que o paciente, porque isso aí com certeza não vai dar certo. Beleza. E também uma coisa que é muito importante sobre a postura é você justamente não ser provocativo nem autoritário. A pior coisa que você pode falar para um paciente agitado é justamente chegar para ele e falar assim: senta aí e se acalma. Não funciona desse jeito, ele só vai se agitar. O que você pode fazer? Qual a postura que você pode ter? Você pode ter uma postura de confrontar. Exatamente isso, tá? Confrontar é você, às vezes, está muito relacionado com limite, é você dizer o que pode e o que não pode. Mas é diferente de ter uma postura confrontativa, tá certo? Que é tudo que o paciente fala, você discorda. Então, assim, você vê que na simulação, por exemplo, o médico ele fala, olha, a gente só vai conseguir conversar aqui direito quando você se virar para mim. E isso aí, você vai ter que estabelecer às vezes um limite, ou então o que você espera um pouquinho do paciente. E claro, isso ocorre bastante e isso é permitido. Então é basicamente essa postura que você tem que assumir, calmo, e também ali uma postura um pouco mais de estabelecer certos tipos de limite, sem ser autoritário e sem ser provocativo. Beleza, passando aqui para o nosso próxima habilidade, que é justamente o contato verbal. A gente já falou um pouco sobre isso, mas quando você vê um paciente que ele está entrando em agitação psicomotora, vai lá e fala com ele, seguindo aquela regrinha bem simples. Olá, se apresenta, diz sua função de uma maneira aí clara, objetiva,
Mas também preste atenção em uma coisa, tá? É muito comum na emergência você ficar sem saber quem deve falar com o paciente. Então, assim, escolhe um membro da equipe para estar responsável por isso. O que os outros membros da equipe têm que fazer? Eles têm que justamente ali tirar o paciente do ambiente, né? Tipo, botar num ambiente mais confortável e também dissipar ali a multidão. Às vezes fica aquele bagunça, aquele furdunço, isso pode agitar ainda mais o paciente. E também é muito importante que os outros membros da equipe estejam preparados para caso o manejo verbal não dê certo, tá? Porque isso pode acontecer naturalmente. Então o pessoal já vai preparando a medicação, pegando ali uma faixa de contenção, equipes bem treinadas dão conta do recado. Então é importante você guardar isso. E claro, pessoal, no contato verbal sempre seja educado. Essa é a melhor postura que você pode ter. Se você for educado, você não vai errar. Isso também garante um certo tipo de distância interpessoal do paciente, que pode ser muito boa em um manejo verbal de uma agitação. Beleza, a gente vai voltar aqui com a simulação e eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Primeiro vai ser que o médico, o psiquiatra, ele vai estar toda hora tentando identificar o que o paciente quer ou qual o estado emocional que ele está sentindo. Então preste atenção nisso. Uma outra coisa é que a fala dele muitas vezes vai ser objetiva, vai ser clara, então veja que ele mantém sequências ali que são curtas, que são assim simples de entender e vê também que o médico ele fica toda hora repetindo. Isso é bem legal, a gente vai explicar o porquê, tá? E também preste atenção e tente identificar uma técnica que o médico vai usar bastante, que é chamado concordar em discordar. A gente vai falar sobre ela, ver se você identifica, roda a simulação. Me explica o que está acontecendo. O SAMU me tirou de casa à força, vim pra cá quase amarrado. Foi minha mulher que traiu minha confiança e pediu pra me buscar. E eu vim pra cá sem documento, tô sem celular, tô sem nada. Só quero ligar pra polícia pra sair daqui, só isso. Você está tendo um dia difícil, não é? Sim, tô tendo um dia difícil. Quando você está tendo um dia difícil, o que você costuma fazer que lhe ajuda a relaxar? A estar em casa. Mas eu não tô em casa agora. Sim. Agora você não está em casa. É, agora eu não tô em casa. Mas se a gente conversar, talvez as coisas possam melhorar um pouco. Eu não quero conversar, eu quero conversar com a minha mulher. Eu sei que ela tá aqui, do lado de fora. Foi ela que ligou. Ela ligou pra cá sem o meu consentimento. Eu queria um celular pra ligar pra polícia, só isso. Eu também quero que você saia daqui, mas isso pode demorar um pouco, tá? Eu quero sair daqui. Eu não quero ficar aqui nesse lugar. Quero sair daqui agora. Aqui é um hospital psiquiátrico, aqui é um lugar seguro, mas eu preciso saber, enfim, como que você veio parar aqui. Bom, vou destacar aqui agora os principais aspectos que a gente acabou de ver e também como que a gente aplica as habilidades que aí também a gente está passando aqui na teoria. Então vamos lá. Vê aí que o psiquiatra ele falou assim, ó, olha, você está tendo um dia difícil, tá, para o paciente. Vê que isso é uma interpretação. Interpretação por quê? Porque ele está assumindo isso. E interpretar em contextos como esse pode ser bem legal, tá? Vê que o paciente ele está com medo, o psiquiatra ele lê muito bem isso e ele assume, vem, você está tendo um dia difícil. E na hora que ele faz isso, vê que o paciente ele chega a dar uma acalmada, assim. Então isso ali foi um ponto certo que o psiquiatra pegou. Olha também uma coisa que é interessante. Quando você faz isso, você está tanto reconhecendo os sentimentos do paciente, quanto também está normalizando. Isso costuma ser bem legal. E aqui eu vou dar uma dica que o psiquiatra faz que você pode usar na sua prática. Veja bem o que ele diz. Olha, o que costuma lhe ajudar quando você está tendo um dia difícil? Às vezes pode ser uma medicação, às vezes pode ser fazer uma ligação. Muitos pacientes, eles chegam a dizer isso. Nesse caso aí da simulação, o paciente, ele fala, né, o que me ajuda é estar em casa. Então vê que não deu muito certo, mas essa dica ela pode ser muito útil e ela também funciona da seguinte forma, você está oferecendo uma escolha para o paciente. Lembra daquilo que eu falei sobre ganhar o controle de si. E beleza, a terceira coisa que também é muito importante, que é uma habilidade que é chamada de concordar em discordar. Veja que o paciente ele fala que ele quer toda hora sair, que ele não deveria estar ali, e o psiquiatra ele se coloca do lado dele, concordando em um ponto comum. Ele fala assim, olha, eu quero que você saia, só que antes eu preciso conversar com você. Então ele identifica aí o desejo do paciente, ele concorda, alinha os objetivos, mas fala, a gente antes precisa fazer isso. Vamos falar bastante sobre essa técnica de concordar e discordar, porque ela é fundamental, mas esses são os principais aspectos. Então, assim, veja aí que nesse cinto de habilidades a gente está usando tudo ao mesmo tempo. Nesse trecho, todas as habilidades foram usadas simultaneamente. E claro, a gente vai progredir aqui dando destaque a cada uma, mas é importante que você saiba disso. E antes de falar aqui, antes de passar para objetividade, simplicidade, atenção aos desejos, escuta ativa, concordar e discordar, eu quero passar a chave, a
principal coisa que vocês têm que entender numa agitação psicomotora e também no princípio do manejo verbal. Isso aqui, pessoal, é o que muita gente não entende e que, se você entender o quanto antes, vai te ajudar demais. O que está aparecendo aqui no slide? Vocês estão vendo aí o divertidamente da raiva, tá? Durante uma agitação psicomotora, é como se o divertidamente da raiva ganhasse o controle ali do paciente. E justamente a gente vai querer tirar esse divertidamente da raiva e que o paciente reassuma o controle de si. Essa é a chave do manejo. Como que isso aqui acontece meio que a um nível de neurofuncionamento, tá? Vê que o paciente, ele está aí numa agitação psicomotora, ele tem duas funções muito importantes. A primeira dele é o sistema límbico. O sistema límbico é o que controla muito as emoções, né? Então, pelo menos durante um estado de agitação, é como se ele estivesse ali mais disparado. E a gente também tem o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área do cérebro justamente responsável por tomar uma decisão, fazer um controle, fazer um planejamento. Então, o que é que acontece? Durante uma agitação, é como se o divertidamente da raiva cortasse ou ele bloqueasse o córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal tem justamente a função de regular o sistema límbico. Então, o sistema límbico ele fica disparado, sozinho. Então, tudo pega fogo. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que entender uma coisa que é muito importante. Não adianta ter uma comunicação muito pautada na lógica com o paciente. Não adianta chegar para ele e falar assim, fica calmo. Não existe o botão de apertar e ficar calmo. Muitas pessoas, elas pecam, ou então elas cometem um grave erro de, na hora que está fazendo um manejo verbal ali, tentar se comunicar de uma forma muito lógica. E não pode ser por aí. A forma de comunicação não é cognitiva, ela é justamente emocional. E a gente vai aprender a identificar justamente o que o paciente ele quer, ele fala, porque quando você identifica isso, você está dialogando justamente ali com as emoções, então como se fosse ali com um sistema mais límbico, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que é uma consequência disso, quando você desliga meio que a cognição do paciente, quando ela cai, muitas vezes o paciente ele vai estar agitado, vai estar com os pensamentos mais acelerados, então ele não vai gravar o que você está falando para ele de uma vez. Muitas vezes você vai precisar repetir. Por isso que o médico repete tanto. Essa também é uma das chaves. Então você vai ter que repetir o que você está falando, repetir o que você está falando, justamente para o paciente fixar. E ele vai se esquecer várias vezes, você vai ter que voltar ao mesmo ponto, e isso é muito importante. Você vai ter que, às vezes, reorientar o paciente, falar que está no hospital, falar que está no local seguro, falar que quer ajudar ele múltiplas vezes. Isso é muito importante e isso aqui é uma das chaves para você entender. Então, beleza. Lembra sempre, comunicação clara, por isso que você tem que ser objetivo, e também a comunicação em nível emocional. Então, vamos aqui partir para as outras habilidades aí do cinto. Objetividade e simplicidade. Agora fica tudo mais claro depois dessa explicação. Por isso que você tem que manter a sua entrevista o mais curta possível. E também, às vezes, numa linguagem mais simples possível. Não adianta falar com palavras complicadas, o paciente ele tem que entender. Lembra, o divertidamente da raiva está no controle dele. E também você vai ter que repetir várias vezes. Isso é bem legal, tá? E assim, tenta manter simples, tenta manter tranquilo, vai na fé e mantenha a linguagem o mais clara que você conseguir. E se precisar, claro, repita. Eu estou fazendo isso de propósito justamente para que você grave. Vê que eu repetindo toda hora aqui fica mais fácil para você. Imagina para um paciente que está numa agitação psicomotora. Beleza. E aí, vamos aí para a identificação de desejos que anda em mão dadas com a escuta ativa. Parece aqui meio óbvio falar isso, que você tem que escutar seu paciente, mas as pessoas elas esquecem de fazer isso quando o paciente está agitado. E às vezes o paciente ele vai comunicar coisas que são bem claras. Às vezes ele vai virar, poxa, eu preciso fazer uma ligação, eu tô com fome, eu tô com dor. Aí que está o segredo. Aí ele te expressa muito claro o que você precisa. Só que no calor do momento, às vezes você pode esquecer disso. A escuta ativa, ela é uma chave para identificar os desejos. E identificar os desejos é uma chave para a comunicação emocional. Vê que esse paciente aí, da simulação, ele fala bem claro que ele não quer estar ali. Provavelmente ele está com medo. É tanto medo quanto a raiva que está governando o estado psíquico dele naquele momento. Então, assim, se você não souber dialogar com isso, não vai dar certo o seu manejo verbal. E quando você identifica, sobretudo, o que o paciente quer ou o que ele está desejando, você consegue se colocar ao lado disso. Então, vê que o médico toda hora ele fala, olha, eu também quero que você saia. Então, ele está justamente ali tentando ver como que ele vai se colocar do lado do paciente para tentar conduzir ele da melhor forma possível.
E assim, pessoal, a última habilidade aqui, pelo menos essa parte que a gente vai falar, é o concordar em discordar. Sempre tente concordar com o paciente. Se colocar do lado dele é a melhor forma que você tem ali na hora de um manejo verbal. Só que às vezes nem sempre isso é possível. Então veja que nessa simulação o paciente ele quer sair do hospital, mas o médico não sabe por que ele está ali, não sabe se aquilo é grave ou não, não sabe o que está acontecendo. Ele realmente precisa conversar com o paciente antes de isso acontecer. E aí vê que ele tenta buscar um elemento em comum para concordar, mas nem sempre que isso é possível, ou seja, o paciente quer sair, isso no momento não dá, então ele vai ter que concordar em discordar. E o que é isso? É buscar um elemento comum que você consiga concordar. E aí, às vezes, você tem uma regrinha que é verdade, universalidade e probabilidade. Concordar com a verdade é, por exemplo, o paciente ele vai virar no momento da simulação e vai falar assim, bom, eu estou no hospital. E o médico fala, agora você está no hospital. Verdade, é concordar com os fatos. Então, quando o paciente te falar um fato, você pode concordar com isso. Isso é legal. A outra coisa é a universalidade. Então, assim, é como se você estivesse concordando com o princípio. Imagina que o paciente alguém trouxe ele ali à força. Então, ele fala, olha, eu não devo ser trazido aqui contra a minha vontade. Então, você pode usar o princípio de que as pessoas realmente elas devem ser tratadas com dignidade. Você pode concordar com isso. De fato, assim, não é bom ser trazido à força aqui para o hospital. Então, você concordou ali num ponto comum. Isso é muito importante. A terceira é com a probabilidade. Então, a pessoa, às vezes, assim, em outra situação, ela pode dizer assim, olha, ela pode estar lá esperando muito tempo na fila, e aí ela pode chegar muito chateada no seu consultório, falando assim, eita, eu esperei demais aqui, brigando, mais agitada, e você pode falar assim, olha, realmente você está esperando, e assim, a maioria das pessoas no seu local, no seu lugar, e se eu também estivesse no seu lugar, provavelmente eu estaria chateado. Então você está concordando em discordar aí com a probabilidade. Então é provável que uma pessoa na situação do seu paciente também ficaria daquele jeito. Isso aí são dicas, tá? Uma coisa muito clássica, às vezes, que acontece no cenário de PS é um paciente delirante, que está ali meio psicótico, está paranoide, e às vezes ele vai pedir para você concordar com o delírio. Então ele pode virar para você e falar assim: olha, doutor, durante o franca agitação, bom, estão me perseguindo aqui, tá? A CIA, o FBI está atrás de mim. E aí, o que que você está vendo eles? Então ele está pedindo para você concordar com o delírio. Isso costuma gerar muita dúvida. E aí, o que que você faz? Você pode dar uma saída que também é o concordar em discordar. Nesse caso, você pode falar para o paciente: olha, veja bem, eu não estou experimentando isso que você está sentindo, mas eu acredito nisso que você esteja sentindo. Então aí você concordou em discordar, isso é uma saída que costuma ser muito boa. A gente vai voltar aí para a simulação e eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Veja que o médico, toda hora, ele vai usando essa técnica aí de concordar em discordar. Então ele vai tentando conduzir justamente a entrevista entre obter as informações e também fazer um vínculo com o paciente. Então, preste atenção nisso. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção, olhe como o médico repete, ele vai ficar repetindo toda hora. Isso é muito importante, lembra do divertidamente da raiva. E terceira coisa também que é bem legal, veja só, o psiquiatra ele vai fornecer opções para o paciente. Vê se você consegue identificar aí. Eu não quero ficar aqui nesse lugar. Quero sair daqui agora. Aqui é um hospital psiquiátrico, aqui é um lugar seguro, mas eu preciso saber, enfim, como que você veio parar aqui? Eu também não sei como eu vim parar aqui. Eu não sei porque eu tô aqui. Geralmente trazem as pessoas para cá quando elas estão mal, pelo mais diversos motivos, e eu entendo que você acha que você não está dessa forma. Eu não deveria estar aqui e isso é um hospital psiquiátrico. Sim, aqui é um hospital psiquiátrico, aqui é um local seguro, e eu preciso entender o que que aconteceu. Me ajuda. O que que aconteceu? Eu vim pra cá à força, o SAMU me pegou de casa sem o meu consentimento. E eu só quero ligar pra polícia pra sair daqui. Foi a minha mulher que fez isso. Isso é ilegal. Entendi. Então você está aqui no hospital psiquiátrico, um local seguro, sem a sua vontade. Isso. Está contra a sua vontade, não é? Você se alimentou? Você bebeu alguma coisa? Eu posso te oferecer alguma coisa? A gente conversa num local mais tranquilo? Por exemplo, uma enfermaria? Lá é mais seguro? É mais seguro, você está no hospital psiquiátrico e você está num local seguro. Eu posso te oferecer alguma coisa e aí a gente senta num local mais tranquilo e conversa? Eu tô com um pouco de fome hoje, não comi nada o dia inteiro. O SAMU me trouxe pra cá. Isso é ilegal que ela fez. Não devia ter feito isso, sem o meu consentimento. Eu Quero que você me ajude, então, a sair o mais rápido possível daqui.
eu entendo, aqui é um bom lugar e eu tô aqui para lhe ajudar, tá? Eu vou te oferecer alguma coisa e a gente vai sentar para conversar num local mais tranquilo, pode ser? Pode ser. Beleza. Eu vou pegar alguma coisa para você comer, a gente senta e conversa na Tá. enfermaria, Você tá? só não fica muito perto, então, por favor. Ok. Entre mortos e feridos, chegamos aí ao fim da nossa simulação de um manejo verbal. Eu vou destacar aqui alguns pontos que vocês deveriam ter prestado atenção. Então vejo aí que o paciente, né, ele está um pouco mais agitado, o médico ele identifica muito bem, ele vê que o paciente está com medo, ele vai sintetizar, vai resumir e olha o que é que o psiquiatra fala. Olha, geralmente trazem as pessoas aqui quando elas estão ruins, tá? E eu entendo que você acha que não está se sentindo dessa forma. Muitos dos pacientes psiquiátricos, eles não vão ter críticas sobre a situação que eles têm, tá? E por isso, muitas vezes eles vão achar que eles não deveriam estar ali. Então, quando o médico faz isso, ele está fazendo um tipo de interpretação e de validação do estado interno do paciente. Ele está normalizando um sentimento, normalizando uma experiência. Isso costuma conectar bastante e é muito bom, use isso na sua prática. Segundo ponto, sintetizar e repetir. O médico, habilmente, ele vira e fala, entendi, você está internado contra a sua vontade. E o paciente fala, é isso mesmo, tá? Então, trabalha com isso. Quando você resume o que o paciente falou e repete para ele, muitas vezes ele escutar isso de você pode ajudar a organizar um pouco as ideias. E isso é muito importante também para você trabalhar justamente naquilo que o paciente quer, o que ele considera o mais importante, que é o que aconteceu nesse caso. Então, o médico identifica que ele quer sair dali, ele está com medo de ser internado, ele vai tentar prover essas condições para ele, ou seja, vai tentar realizar esse desejo do paciente, mas antes, claro, tem que garantir a segurança, tem que fazer uma avaliação. Então, ele fala: ó, a gente vai conseguir isso, mas primeiro eu tenho que fazer isso. Então, isso é uma técnica muito legal, também use na sua prática. Por fim, veja que o médico fala habilmente, e isso aqui, pessoal, guarda, lembra. Muitas vezes você oferecer um alimento, você oferecer água, é melhor do que você oferecer um remédio. E a gente vai ver também o porquê disso, vai ver como é que essa técnica é útil. E quando o médico faz isso, o paciente ele desarma. Ele fala, eu estou com fome mesmo, eu não comi, eu estou aqui há 12 horas meio agitado, então não almocei. Quando o paciente ele se dá conta disso, ele nota ali que tem um segurança, ele nota que tem ali uma intenção genuína de ajudar. E usem isso também na prática de vocês, isso pode ser especialmente muito útil. Veja também que quando você oferece um alimento, uma troca de lugar, uma mudança de espaço, você está oferecendo uma escolha. E uma escolha é um modo do paciente se apropriar do tratamento e também ali ganhar controle de si, que é o que a gente falou que é tão importante. Então, isso é muito bacana, use essa habilidade que vocês vão também se surpreender, tá? É um elemento poderosíssimo. E vamos aqui também agora para o final das nossas habilidades ou das nossas técnicas aqui do cinto de utilidades. E pessoal, é muito importante que você estabeleça limites. Por quê? Porque você tem que ter condições dignas de trabalho. Isso é muito importante. O paciente ele não pode tudo, e você tem que ter bem claro isso. Ele não pode ali ultrapassar certos limites e cabe a você estabelecer quais são. Se um paciente ele vai lhe agredir, ou então ele está com uma conduta mais violenta, você tem que dizer, bater o pé e falar, olha, não é permitido a agressão aqui, não é permitido a ameaça, você pode ser preso. Isso aí você tem que estabelecer, isso é seu direito. Respeito e dignidade, eles andam numa via de mão dupla, tanto com o paciente, tá? Só que também com o psiquiatra, porque, claro, assim, pode ser muito insalubre e você vai ter que estabelecer um certo tipo de limite. Isso é muito legal, pessoal. Lembrem isso na prática de vocês, tá? E claro, qual é um aspecto muito importante de estabelecer limite? Lembra que quando você falar uma coisa, cumpra. Porque se você não cumprir o que você está falando, isso vira uma ameaça. Então, se você virar para o paciente e falar assim, olha, nesse pronto-socorro aqui, a gente não tolera a ameaça. Se você continuar assim, provavelmente a gente vai ter que fazer uma medicação em você e provavelmente a gente vai lhe conter. Vê que aí você está estabelecendo um limite, dizendo o que vai acontecer. Se você disser e não cumprir, isso é uma ameaça, tá? Então, como que isso não deixa de ser uma ameaça? É literalmente cumprir. Se o paciente fizer isso, você vai fazer a conduta que você disse que você iria fazer. Então, lembre-se disso. E pessoal, um exemplo que é muito comum da prática, vocês têm que saber manejar. Imagina que o paciente ele começa a falar alto demais, ele começa a se agitar, começa a ficar violento. Você tem que saber também o que fazer. Quando o paciente ele fala muito alto, tenta falar baixo. Geralmente, quando você fala baixo, as pessoas tendem a prestar atenção em você. Obviamente, muitos casos não vão se dar certo com isso,
mas é uma dica muito valiosa na prática. Então, quanto mais alto o paciente falar, tenta falar o mais calmo possível, o mais baixo possível. Viu que não dá certo, ou viu que aquela agressão ali, ou aquela agitação está escalonando, você pode simplesmente comunicar o seu estado interno. Isso é permitido. Isso não diminui a sua confiabilidade, a sua autoridade. Você pode virar para o paciente e falar assim, olha, o comportamento que você está tendo está me assustando. Não consigo trabalhar desse jeito, tá? Eu preciso que você se acalme. Isso é legal. Às vezes o paciente ele vai ter uma quebra de expectativa porque justamente ele vai ver que o comportamento e as ações dele geram um impacto em outra pessoa. Isso também é um espelhamento do estado interno. Mas óbvio, às vezes também isso pode não dar certo. E aí, se você viu ali que o paciente está escalonando demais, você já comunicou seu estado interno, e também você vê que não necessariamente você precisa conter ele ou precisa fazer uma tranquilização, o que você faz? Para, tá? Dá um tempo. Você pode virar para o paciente e falar assim, olha, eu sinto que você está tentando brigar aqui comigo, tá bom? Vamos dar um tempo, então tenta se acalmar um pouquinho aí, depois a gente volta, tá? E aí você deixa o paciente ali um pouco mais isolado, claro, ali num local seguro, que ele não possa fugir nem nada, enfim, mas você pode voltar depois. Isso costuma acalmar os ânimos. Então, usa isso também, que às vezes pode ser bem útil. Você pode dar aí breaks, ou então intervalos na sua entrevista, intervalos na sua conduta. Gravem isso. Beleza, pessoal. Outra coisa que é muito importante, fornecer opções. Lembra aí que o psiquiatra fez muito bem, ele ofereceu um alimento, uma comida, às vezes é um cobertor. Muitos pacientes eles costumam chegar nus no pronto-socorro. Quando você oferece um alimento, uma comida, um cobertor, isso é um pouco de restaurar a dignidade do paciente. Pode ser muito útil. Quando a pessoa come, ela tem um certo tipo de sensação corpórea. Isso é muito mais poderoso do que uma cognição, tá? Lembra lá da comunicação emocional. A comunicação no corpo, ela é muito importante. As emoções, elas estão no corpo. Quando você fica com raiva, você sente o calor no seu corpo. Você também comer um alimento, beber uma água, é uma forma de uma manifestação ali corpórea que você vai acalmar o paciente. Isso costuma dar muito certo, tá? Então lembre-se disso. E claro, você também pode tentar oferecer ali uma medicação. O que que costuma funcionar quando você se agita? Ou então, às vezes, olha, vou ter que fazer uma medicação em você. Você prefere pegar a medicação em comprimido ou prefere que seja uma injeção? Isso também é oferecer uma escolha. É o paciente ali se responsabilizando e fazendo parte do tratamento dele. Claro que nem sempre é possível. E lembra que isso é a chave, é o ganho de controle de si, é a forma com que o paciente se acalma. E beleza, pessoal. Finalizou ali o manejo verbal? Revisa. Revisa com o paciente, revisa com a equipe, revisa com os familiares. Com o paciente, muitas vezes quando você fala do episódio que aconteceu, você pode se surpreender, inclusive. Às vezes ele pode chegar para você e falar, olha, não sei onde é que eu estava com a cabeça, desculpa por tudo aquilo, e é a oportunidade de você tentar entender o que aconteceu e, claro, tentar dar ferramentas para com que ele consiga regular a raiva dele, ou seja, evitar com que isso ocorra novamente. Segunda coisa também que às vezes que você tem que revisar com a equipe. Você pode ver ali se a equipe foi eficaz ou não, o que poderia ter sido feito melhor, se alguém foi realmente buscar ajuda, se o pessoal estava ali apto a fazer uma contenção caso não desse certo. Então, revisa também com a equipe o que aconteceu. E também com os familiares. Explica por que o paciente se agitou. Poxa, foi por falta de medicação que vocês não deram? Então, vai lá e faz uma psicoeducação. É muito importante fazer esse tipo de revisão. E pessoal, eu vou dar uma dica aqui que é muito especial e uma dica final que é justamente usar a dinâmica a seu favor. Isso aqui ninguém te ensina e você vai ver aqui que é um ouro na hora de um manejo verbal e de uma agitação psicomotora. O que eu quero dizer aqui? Veja só, pessoal. Uma agitação psicomotora tenta ter um pouquinho mais de empatia com isso, né? E como é que você tem esse tipo de empatia? Uma agitação, às vezes, é um jeito meio torto do paciente se comunicar e pedir ajuda. Não é que o paciente seja ruim, não é que ele esteja fazendo aquilo ali de propósito, tá? Às vezes isso é o que ele consegue fazer de melhor naquela situação. E quando você começa a entender isso, você começa a empatizar um pouco mais. Você vai ver que em muitas agitações o paciente ele costuma xingar, ele costuma se ficar irritado, ele costuma ser provocativo, ele costuma insultar o médico. E isso vai mexendo com a gente vai ficando com raiva, a gente vai ficando angustiado, vai ficando com medo. Isso vai despertando coisas na gente que são um reflexo do estado interno do paciente. Então, olha aqui na tela. Vê essa nuvenzinha aqui vermelha.
Isso aqui é justamente o estado interno do paciente, tá? É a agitação, é o que ele está sentindo. E o paciente vai literalmente inocular isso no médico, num mecanismo que a gente chama às vezes de identificação projetiva ou transferência, que são termos aí da psicodinâmica. O médico ele vai começar a sentir isso dentro dele. E como que você sabe? Preste atenção em você, tá? Às vezes você vai sentir raiva, às vezes você vai sentir medo. Isso são dados do paciente, são dados de como é que ele está se sentindo. Isso é ele se comunicando com você através do seu corpo. O papel do médico é justamente fazer a metabolização. É aqui que você vai brilhar. Então você recebe esses elementos do paciente, metaboliza e devolve para ele. Como que você devolve para ele? Devolve para ele às vezes através de uma interpretação, que nada mais é às vezes de você constatar uma coisa meio óbvia, tá? Interpretação não necessariamente precisa ser dita, às vezes ela pode ser também não verbal, vou explicar isso. E também às vezes você vai fazer isso na forma de um diagnóstico. Então assim, veja bem, imagina que um paciente ele está ali tentando constantemente lhe irritar, lhe insultar, você vê que ele está querendo brigar com você. E você sente isso, tá? Na hora que você detecta, que você vê, você olha isso de fora, você imagina assim, bom, esse paciente ele deve estar se sentindo assim. E aí você devolve para ele, você pode falar assim, eu estou vendo que você está tentando brigar demais comigo hoje, né? Você acha que isso é o motivo que você brigou com sua mãe e que você está aqui agora? Veja só, isso às vezes dá uma quebra no paciente tão grande que ele vai justamente ter uma percepção daquilo que ele estava sentindo interpretado, ou seja, você metabolizou toda aquela raiva e devolveu ali um sentimento. Isso é muito bacana. E não se enganem, pessoal. O paciente vai fazer você sentir coisas, por quê? Porque você é humano. Às vezes você vai sentir raiva, você vai sentir pena, você vai sentir piedade, às vezes você vai ter disposição demais de ajudar. E se você não perceber isso, você vai acabar fazendo uma coisa que a gente chama de atuação ou acting out. Isso é muito importante. E eu deixei aqui um gráfico, tá? Aqui é justamente a raiva, o sentimento dos médicos e também o atraso na autopercepção, ou seja, é o médico ter desconhecimento de si daquilo que ele está sentindo. Então, quanto mais raiva você tá, mais sentimento você tá, mais você está imerso naquilo e menos você percebe isso, maior a chance de você atuar. E como é que você costuma atuar? É não percebendo o que o paciente está lhe provocando e você agindo em cima daquilo. Então, às vezes você vai indicar uma conduta que é muito mais agressiva, sem nem perceber. Às vezes você vai com o teu paciente muito mais rápido. Ou você vai olhar ali um paciente que você não gosta, que lhe despertou uma coisa, você vai lá e aplica um Aldol e Fenergan no paciente sem nem conversar com ele. Então, isso acontece muito. Qual é a dica aqui? A dica é, não deixe a coisa estourar. Percebeu que está ficando com raiva? Tenta olhar para si mesmo e falar, bom, o que nesse paciente aqui está me deixando com raiva? E aí, você já automaticamente metaboliza e tenta devolver. Ou então, o simples ato de perceber isso vai fazer com que você evite de estourar. E isso é muito bacana. Pessoal, resumindo aqui o que a gente teve, manejo verbal, técnica brilhante, padrão ouro, vê aí que na nossa, enfim, pequena simulação, vê que é rápido. É pequeno porque é mais rápido mesmo. É de 5 a 10 minutos, às vezes até menos de 5 minutos, tá? Esse é o tempo que um manejo verbal bem feito leva para fazer efeito. Enquanto que numa contenção, tem que chamar a equipe, 5 pessoas, buscar medicação, buscar faixa, o paciente agita, às vezes ali no meio daquela coisa ele machuca alguém, então pode ter um risco maior aí de dano, tanto para o paciente quanto para a equipe. E no manejo verbal, às vezes pode ser um pouco mais breve, precisou de uma pessoa e tem um risco menor de agressividade. Pode ser contra-intuitivo, mas isso acontece. Lembrando que você tem que saber indicar, tá? O paciente ele tem que estar minimamente colaborativo. Então, conseguiu indicar, faz um manejo verbal. Isso é o principal que você tem que levar daqui. E lembra, manejo verbal, os 3 fundamentos. Primeiro, calmo, tá? Tenha calma. Tenha uma postura calma, espelhe isso para o paciente. Segunda coisa, empatia. Tenta entender que não necessariamente o paciente está ali para lhe irritar, ele está passando por uma crise psiquiátrica, é a forma que ele tem ali de comunicar, de pedir ajuda, e isso às vezes pode ser muito feio. E terceira coisa, paciência. Tenta, fala de novo, chama várias vezes, repete, tenha calma. Isso aqui é o pilar de um manejo verbal bem conduzido e, claro, espero que vocês gostem e a gente se encontra aí nas próximas aulas.